sou fã número 1 do Camisa de Vênus, adoro o seu pai, tenho todos os discos do Camisa, já fui para 500 shows dele, já fui para show no Troca de Segredo, quando eu estava no início, enfim, eu tive minha banda punk lá na Bahia também, o Via Sacra, não sei se você já ouviu falar ou não, mas, enfim, muito fã, parabéns pelo pai que tem, você tem um pai retado, sou fã de Marcelo Nova, não tem papo na língua, e ele não tem, ele é meio que apolítico, mas ele está sempre do lado certo, cara. Parabéns. É isso, e esse é um ponto, né, de oi, prazer falar com você, Bahia, né? Bahia, bora Bahia! É tão raro, né? Somos poucos, assim, os que saem dali, né? Verdade. Nessa pegada. Cara, eu acho que é isso, assim, eu estava lendo o chat enquanto estava rolando a parada da saúde e tal, e as pessoas dizendo, esse discurso é disso, esse discurso é daquilo. Você tocou num ponto do meu pai, Gigi, que é esse, assim, é fazer o certo. E eu não estou dizendo, as pessoas façam as escolhas, mas se a gente tivesse como norte, o certo, né, o bem, a verdade, as coisas estariam muito melhores, né? Enfim. Eu queria aproveitar e chamar aqui o pessoal. Ao Didi. Queria saber, Didi, a gente tá conversando exatamente sobre essa questão cultural e ver com você, tem alguma coisa que você quer trazer aqui para a Penélope, para a gente saber dessa transição cultural e desses aprendizados todos que a gente, querendo ou não, a gente cresce junto, né, gente? O Marco Antônio de 2006, apesar de odiar o Alckmin vestindo o boné com todas as estatais grudadas lá, os logos das estatais, no último debate com Lula, eu era tucano, gente, mas eu era tucano. E não adianta ficar falando, porque só tinha eles. Tinha o Olavo já nessa época. Eu não cheguei nele. Verdade. Aí a culpa é de quem? Oi? Infelizmente, eu também não. Naquela época também não havia chegado. Mas assim, é um aprendizado. A gente vai, na vida a gente vai empilhando aprendizado, experiência, se a gente realmente tem uma vontade de buscar a verdade. E eu acho que esse ponto que é legal e verossímil do relato da Penélope. Aí, eu queria saber, tem alguma pergunta para ela, Didi? Se me permitirem, gostaria de fazer uma pergunta aí para a Penélope. Eu peço desculpa porque eu estava na minha live acabou recentemente, então peço desculpa se a pergunta que eu vou fazer já te fizeram, você também nem precisa responder se já foi feita, mas você que vive aí nesse meio cultural, né? A gente que entende um pouco da escola de Frankfurt, a gente que sabe um pouco do marxismo cultural, como é que os seus pares estão lhe vendo, Penélope? Como é que a galera que te cerca está lhe vendo, você dando a sua opinião que está indo contra a maré dos seus pares, digamos assim? Não sei. Vamos lá. Primeiro, eu sei que é natural que as pessoas imaginem que eu transite pelo tal meio cultural, mas isso não é verdade exatamente, né? Ou pelo menos não da maneira mais intensa possível, né? E aí também já começando a responder a segunda metade da sua pergunta, o que acontece é que esse questionamento na minha vida, ele não começou a ser feito agora, né? Ele começa a ser feito ali, talvez 2000, vou chutar, não vou saber precisar agora, mas 2017, talvez 18. Então, e aí as coisas acontecendo. Eu acho que tá aí. Acho que foi a Paula? Foi a Paula ou foi a Esther que me perguntaram? Acho que foi a Paula. Sobre o momento da liberdade de expressão que me fez questionar. Veio agora. E cabe na sua pergunta também, na minha resposta para você, Gigi. Quando rolaram os primeiros avanços, tal matéria, o amigo do amigo manda tirar, aquilo ali foi o que me fez pegar o meu celular, entrar no meu, na época, Twitter, né? Depois de um bom tempo que eu não entrava lá e tal, e fazer menções e deixar registros do quanto eu não concordava com aquilo. E eu lembro que eu fiz isso, sei lá, uma vez, aí 6 meses depois de novo, talvez uns meses depois, mais uma vez. E nem respondia, nem olhava o que as pessoas estavam dizendo ali, porque foi uma coisa que eu fiz para deixar registrado, sabe? Anotado ali, com data, com o motivo, o meu posicionamento, porque eu sabia que aquilo era muito importante para mim. Mas, no meu meio, e aí a gente agora não tá falando de meio artístico, eu nunca tive amiga, eu sou meio não, eu sou bem que nem meu pai, né? A história de
fazer amigos dentro do meio artístico, porque eles estão dentro do meio artístico, para ter um relacionamento com o meio artístico, esse não é meu critério de seleção de amizade. Agora, eu sempre tive amigos, naturalmente, como todos podem imaginar, e de fato, sim, é verdade. Meus amigos da vida sempre se consideraram, e a maioria ainda se considera, né? E muitos se afastaram de mim, o que é esquisitíssimo, porque pessoas que te conhecem há 30 anos, elas conhecem o seu caráter, a sua índole, né? E é muito estranho. Pessoas incríveis, pessoas, muitas que fizeram, cara, parte da minha vida e que eu amo e vou amar pro resto da vida, independentemente de qual visão política de mundo que elas tenham. Mas que, claramente, ao longo dos anos, foram ficando cada vez mais incomodadas em manterem qualquer tipo de relação comigo. E aí é uma escolha que não fui eu que fiz, entendeu? Eu também não vou ficar, ok. Eu continuo amando e desejando o melhor mesmo, né? Porque é isso. O que eu posso? Cada uma vida leva a gente para caminhos. Eu, nesse meio tempo, eu fiz amizades incríveis que estão se mantendo. Enfim, é isso. Mas eu acho muito legal essa conversa e a gente precisa levantar essas questões e gradualmente acho que a mensagem da Penélope atrai muita gente para compreender, para estar junto conosco, para mudar um pouco essa visão radicalizada e extremista e pelo menos se permitir entender, né? Se permitir entender. Eu tenho um grande amigo que é amigo de muitos anos e completamente, se você olha a skin, é que nem eu. E no início do meu movimento, como é natural para mim levar... Desculpa. Pode falar, claro. Eu ia falar, quando a gente foi se encontrar para tomar um drink, que eu estava falando com o Arthur Morrison, eu perguntei para ele, eu falei, mas ela não é esquerdista? Porque a skin é de esquerdista. Não é verdade? Mas aí, ó, 2 exemplos próximos a mim, tá? De amigos próximos, de backgrounds completamente diversos. Uma jurista, sabe assim, mulher, business, empresa, mercado cultural, vamos dizer assim, para não dar muito o segmento. E o outro não, gay, da clubber, sabe, do fundamento de todo o movimento. Os dois, de 5 anos para cá, no primeiro momento que eu comecei a trazer reflexões e trazer pontos incômodos da realidade, de acontecimentos e tal, mas como é que fica isso? Como é que fica aquilo? Defesas, e aí logo depois da defesa, quando não tem o argumento, não tem o conhecimento, começa uma negação e vai ficando nervoso. Com o passar desses anos, hoje, essa minha amiga me manda notícias relacionadas ao, digamos, meio jurídico, né? E judiciário. E esse meu amigo, semana passada, com os vídeos que eu fiz e tal, numa hora que a gente se falou, ele disse, cara, eu te agradeço tanto, porque hoje eu consigo entender as coisas. Muito obrigada, porque você não desistiu. E eu nunca briguei. Nunca foi um conversa. Você entendeu? E é muito isso que hoje eu olho e falo, cara, isso é muito necessário, porque eu vivi isso com pessoas, indivíduos, no meu entorno. Eu entendo as dificuldades. Um pouco ponto P. Talvez seja algo natural para mim, olhar para o outro, querendo entender por que ele está se sentindo, vendo. O ponto de partida dele é aquele, para que eu possa conversar. E se ele quiser questionar, para rever, porque se a gente achar que a gente sabe tudo, a gente parou de saber qualquer coisa. Sim. Penélope, deixa eu te perguntar um negócio, Marcão, rapidinho aqui. Dois. Eu não sei se você sabe que no Brasil hoje a gente tem exilados e asilados políticos. Não sei se você sabe. E eu queria te perguntar o seguinte, curto e grosso, vivemos numa ditadura ou não? Cara, a gente podia ter um testezinho e botar postar na internet, né? O que é elementos característicos de uma ditadura? Aí você põe frase a frase e uma caixinha para a pessoa fazer um check, né? A gente tem censura, né? Derrubada de perfil, censura de canais, censura de produções cinematográficas. Check. A gente tem político exilado, a gente tem jornalista, a gente check. E vai fazendo aí, deixa. Não sou eu que digo. Tá aí para quem quiser ver.